representação de muita devoção no município de São Félix, aqui, no Recôncavo Baiano. Por trás dessa crença popular, existe uma história que envolve uma gruta de onde brota uma água milagrosa. A Ladeira do Milagre, a Gruta, Santa Bárbara e a comunidade local se tornaram inspirações para a escritora santelista Lucineide Souza, que através de sua escrevivência, ela conta e preserva a tradição local no seu livro Memórias de uma Menina da Ladeira. O repórter Gabriel Silva foi até São Félix bater um papo com ela. Encontrei aqui a Lucineide Souza. Ela é escritora da obra Memórias de uma Menina da Ladeira. Lucineide, tudo bem? Muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente dos Saberes Cruzados. Viu? Tudo bem, olá, né? Eu que agradeço essa oportunidade. Estamos aqui dispostos a bater esse papo. O livro Memórias de uma Menina da Ladeira conta um pouco das suas memórias, né, de infância, da Ladeira do Milagre onde estamos, e também um pouco da história de Santa Bárbara, dessa gruta onde estamos. Eu falei com minhas palavras, mas lógico que eu vou deixar que você fale com suas palavras para o público que está em casa o que é esse livro. Então, esse livro, eu acho que eu poderia resumir ele em duas palavras: memória afetiva. Então, é importante dizer que esse livro, ele faz parte de uma coleção chamada Coleção Cachoeiras, onde 5 mulheres do Recôncavo escrevem sobre si. Nós tivemos a oportunidade de escolher o nosso tema. Então, a primeira publicação desse livro foi um financiamento de um edital internacional, né, junto com a Andarilha Edições, que trouxe para a gente essa oportunidade. Então, no momento da escolha, lógico que eu falei assim, não, eu preciso imortalizar essa história, porque a gente tem poucos registros, e a intenção era criar essa personagem, que é essa menina da Ladeira, onde ela vai trazer um pouco do que foi essa infância que eu vivi aqui. E aí esse livro, resumidamente, né, falando assim bem rápido, ele vai trazer alguns capítulos, que sou eu, pai e mãe, onde a gente conta como foi que surgiu um pouco dessa gruta, sim, a partir dessa história mitológica de fé, né, mas também que sustenta esse lugar até hoje. Ele vai trazer um pouco desse personagem, né, que eu chamo de Seu Natinho do Milagre, e Dona Lucinha, babá de Barbinha, porque eu sou filha do casal, né, que tomou conta durante aproximadamente 33 anos durante o período da festa, mas também durante todo o ano eles estavam aqui, da gruta, mas também vai trazer um pouco de como é que funcionava, né, esse movimento que há muitos anos era muito mais forte do que o que ele é hoje. Agora, conta pra gente, qual é a importância das histórias que estão aí para refletir a cultura e a tradição do povo de São Félix? Gente, eu tenho certeza que isso aqui era um quilombo urbano, assim, na minha cabeça. Quem sabe, né, um laudo antropológico aí a gente possa conseguir. Mas, para além, né, da importância de trazer esses personagens, mas a minha vivência, porque na verdade ele é um livro de contos. Sim. Na verdade eu sou boa contista. Ele é um livro de contos. E aí o que eu trago também? Eu trago alguns dados históricos, algumas coisas que eu queria que fosse, então eu mudei, mas também o que realmente meu pai foi dentro desse processo, mas não só ele, enquanto todos os mais velhos. A nossa cultura local, ela é permeada de fé e religiosidade, para além de que religião você pertença. Então, sim, você chega aqui, alguns vêm procurar Inhansã, outros vêm procurar Santa Bárbara, outros vêm procurar paz, outros vêm levar um pouco da água para alguém que está sentindo uma dor no corpo, se curar. Só que assim, a gente, enquanto comunidade santelista, isso é uma crítica mesmo. Eu acho que a gente tem falhado um pouco nessa transmissão de saberes. Então, para que eu transmita essa história para os outros que vão chegar, eu precisei escrever. Aí veio o processo, né? Que linguagem usar? Eu fundamentei rapidamente com a escrevivência de Conceição Evaristo, porque aí eu posso escrever exatamente como eu via o meu pai falar. Então, eu acho que é importante para São Félix em todos os âmbitos. A gente é o único lugar que tem uma gruta milagrosa. Nós temos, vamos fazer 52 anos, acho que 52, nós somos de 1971, né? E é um local, além de ser um ponto potencial turístico, mas ele também preserva essa identidade. Aqui a gente recebe romeiro, aqui a gente recebe candomblessista, aqui a gente recebe sambista, né? A gente recebe pessoas de todos os meios, mesmo religiosos e culturais, que eles se entrelaçam aqui, né, de forma pacífica. Então, é importante, porque a gente traz a história desse lugar, que está dentro do centro urbano da cidade, e preserva também o nome da comunidade, o existir da comunidade e a forma de fazer e de viver dessa comunidade. Porque a gente é isso aqui. Então, a gente está dentro de São Félix, não é a nossa padroeira, né?
Nosso padroeiro é Senhor São Félix. E temos também a Igreja de Deus Menino. Então, a nossa terceira igreja do centro da cidade é a Igreja de Santa Bárbara. Agora você traz uma fala muito importante, que é você escutava o seu pai falar. Sim. E coloca como seu pai falava nesse livro. Explicar para o pessoal que está em casa que o livro Memórias de uma Menina da Ladeira tem uma linguagem muito regional, gente. Próxima do que realmente as pessoas falam aqui em São Félix e falam aqui na Ladeira do Milagre. Detalha pra gente, como foi esse processo de criar uma linguagem bastante regional para o seu livro? Ai, meu Deus. Assim, teve momentos que eu tive que parar, porque emocionalmente isso me tomou muito, né? Porque era como se eu estivesse ouvindo novamente aquela voz do meu pai, sabe? O jeito, assim, de você chegar no livro e escrever tipo, é uma fala, é o significado, é a resposta a algum movimento que teve dentro desse livro. Então, por que não usar essa linguagem característica, né? Eu também saberia escrever de uma forma um pouco mais, não vou nem dizer acadêmica, mas que coubesse, né, no nosso mundo da literatura branca, etc., como eu faço. Eu consegui fazer isso nos 4 primeiros capítulos. No último, eu consegui usar uma outra linguagem, que é quando essa menina verdadeira retorna para cá, e aí ela vira ativista, ela vira leitora de Carla Cotirene, então ela volta se achando, né? Eu consegui colocar esses diálogos, literalmente como as pessoas falavam, né? E assim, tipo, raiai, sabe? E eu consegui trazer isso dentro de uma edição plausível, né? Que coubesse dentro dessa diagramação, mas também dessa revisão. Mas eu acho que não seria um livro, sabe, com a identidade que eu queria, se não tivesse essas falas. Então foi muita negociação com a editora, muita negociação, assim, deixo meu agradecimento às meninas que fizeram essa revisão e que preservaram, né, que respeitaram essa vontade de ter essas falas. Mas foi muito divertido, vocês vão amar. Agora, história de Santa Bárbara, história da Ladeira do Milagre, da Gruta do Milagre, todas essas histórias reunidas aí. Como você acha que essas histórias vão ajudar as futuras gerações a preservar a identidade desse local onde estamos? Uma boa pergunta. Então, o que acontece? De verdade, a intenção era fazer esse link mesmo. Antes de cada capítulo desse, eu escrevo um processo mais poético, né, que eu sempre escrevia e guardava comigo. E tem uma dessas escritas que se chama A Ladeira, né? Que aí eu venho trazendo alguns pontos, tipo, essa ladeira se chamava Estrada Real, por aqui passavam os tropeiros. Porque historicamente também, praticamente São Félix, o comércio de São Félix nasceu aqui. Sim. Porque essa se chamava Estrada Velha, depois Ladeira do Milagre. Falo também sobre essa questão dos nomes. E a Estrada Real era exatamente por isso, porque é por aqui que passavam os tropeiros, né? Que eram aqueles cavaleiros que traziam mercadoria e desembarcavam aqui no nosso cais. Então, para além de trazer esse processo histórico, não tão engessado, tipo, em tal data aconteceu tal data. Então, a intenção também é pegar esse apanhado que eu trouxe de memórias de ex-moradores, o conto mitológico, a importância de preservar essa ladeira e transformar em outras coisas. Agora, com o fomento, né, cultural, eu consegui transformar essa história num vídeo poema, quer dizer, um curta, né, de 5 minutos, que se chama Uma Menina da Ladeira e Sua História de Fé, pensando também nesse processo, além de para levar para as novas gerações, mas para essa inclusão, né? De trazer isso para a acessibilidade de outros públicos, não só jovens, mas de levar. Então, a minha intenção com esse livro foi exatamente trazer isso, mas de uma forma lúdica, de que não fosse uma história engessada, mas que isso não morresse. Porque, para além desse ser um potencial ponto turístico, de ter tido toda essa história de trajeto, inclusive se você observar no início Sim. da ladeira, tem uma espécie de cruzeirozinho, que eram ali que esses cavaleiros se banhavam, bebiam água e rezavam, e foi aqui, através deles, que isso era uma bacia de água, que eles passavam para se banhar, e aí a gente descobriu que existia esse minadouro. Né? Então, isso aqui era mato, muito mato, e foram eles que fizeram essa descoberta, na verdade, de início. E aí, quando essa comunidade desce e busca esse melhor desbravador de matas, né, que a gente tinha, chamava Chefe, que algumas pesquisas trazem que o nome dele era Queleu, que ele morava no 75, que a gente não tem a imagem, não temos áudio, não temos registros em jornais. Então, traz esse rapaz para cá, e quando ele vai fazer esse processo, é daí que começa essa história mitológica de que ele viu essa mulher, mas foram esses desbravadores que subiam aqui, desciam com essas mercadorias, que traziam. Então, olha que tem história, tem antropologia, Sim. tem religiosidade. Então, eu acho que é importante, pelo fato de vir nessa dinâmica de ser um livro publicado, e que isso chegue às escolas, e que também façam com que, além dos alunos, os professores também reflitam, que outras comunidades nossas reflitam, e que o país veja, né, que a gente tem esse potencial, mas que a gente precisa preservar e cuidar desse lugar.
Minha irmã, obrigado, viu? Muito obrigado. Foi obrigada a massa você. esse bate-papo. E pra gente fechar com chave de ouro, eu quero que você leia um trecho pronto. pra gente. Vamos lá. Vamos lá? Então, esse pedacinho do texto que eu vou ler é um capítulo que se chama Babá de Barbinha, né? Que foi o apelido carinhoso que uma moça de Ançã deu para minha mãe. Então, diz assim: prosa vai, prosa vem. Lúcia lembrou do caso de um padre com o qual ela tinha uma diferença, porque ele não gostava de nada muito vermelho e dificultava um pouco as rodas de candomblé na porta da igreja. Já que o espaço era pequeno e muitas eram as pessoas, aquilo não era admissível para ela. Como poderia ser, se era justamente a cor característica da santa? Naquele seu jeito calmo de falar e com um tanto de graça, ela descrevia uma das passagens. Ah, Bidu, deixa eu te contar uma, só cá entre a gente. No dia desses mesmo de procissão, veio o padre e disse assim: Lúcia, faça um favor. É o quê, padre? Peça aquelas criaturas para uma delas se levantar, a igreja está cheia, elas tomam muito espaço. Quais criaturas? Aquelas moças ali, Lúcia, vestidas de vermelho e branco, com saias bem rodadas. Ah, eu mesma não, padre, vá o senhor. Agora veja, Bidu, se eu ia falar nada com elas, tinham vindo de longe, na lotação de longe, com a fé delas, imagine. Oxe, as criaturas ficaram bem do delas, sentadinhas, sem dar um pingo de cartaz a ele. Olha, padre, cheio de mania. Ah, se fosse no tempo de Dona Vanju, à frente da comissão da festa, ela cortava, mas não costurava. É isso, minha gente. É os Saberes Cruzados na Gruta de Santa Bárbara.